Meus irmãos, a paz do Senhor, com muita satisfação estamos aqui mais uma vez, desta feita, para fazer o comentário da lição de número 4, que tem como tema os dons de poder. Comigo está aqui o evangelista e professor Isaac Aranha. Bom dia, professor Isaac. Bom dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Bom, pastor. E estará conosco interagindo ao longo desta lição. O textuário desta lição diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, aqui neste textuário nós podemos observar a afirmação de Paulo que a mensagem do Evangelho ela não estava firmada em sabedoria humana, mas pelo contrário, estava firmada na demonstração do Espírito e de poder. A verdade prática nos diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então nós vamos ver também na verdade prática que os dons de poder, eles são capacitações sobrenaturais. E, portanto, mais uma vez, aqui conclamamos aos irmãos, a exemplo do que temos feito nas lições anteriores, a que se devam buscar os dons espirituais, os dons de poder que estão à disposição da igreja para capacitação na realização de obras extraordinárias. Amém? A leitura bíblica em classe diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 9 e também 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Objetivo geral da nossa lição: examinar os dons de poder. Na última lição nós falamos a respeito dos dons de revelação. Desta feita estaremos falando a respeito dos dons de poder, que estão aqui mencionados também nos objetivos específicos, como definir o que significa o dom da fé. Então nós temos aqui como um dos dons de poder, o dom da fé. Segundo objetivo, evidenciar biblicamente os dons de curar. Então aqui estamos diante do segundo dom de poder, que é o dom de curar. E terceiro objetivo, discorrer a respeito do dom de maravilhas. Então aqui nós temos o terceiro dom de poder, que é o dom de maravilhas. Então estaremos estudando de forma sucinta, de forma resumida, ao longo dessa aula, a respeito dos dons de poder que são constituídos pelo dom da fé, pelo dom de curar e pelo dom de maravilhas. Vamos agora à introdução da nossa lição. A introdução nos diz da seguinte maneira: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons espirituais. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, porque atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Uma indagação do comentarista, pastor Erinaldo Renovato, a respeito. Será falta de conhecimento a respeito do assunto? É uma pergunta. Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Uma outra pergunta. Então, dentro desse contexto que já bem aborda a introdução da lição, é que nós estaremos aqui, juntamente com o professor Isaac Aranha, discorrendo a respeito desses três dons e explicando, com base na Bíblia Sagrada, no comentário da lição, a respeito de cada um deles. Então, no primeiro tópico da lição, nós vamos falar sobre o dom da fé. E aí o primeiro item do primeiro tópico tem uma pergunta que é: o que significa fé?
Então, professor Isaac, o que significa fé? Pastor Leandro, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando na nossa aula, o dom da fé, o conceito de fé, ele está descrito ali na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1. Alguns gostam de chamar esse capítulo de Galeria dos Heróis da Fé. E ali no capítulo 11, a Bíblia diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção ou a certeza das coisas que se esperam. Então, e o autor de Hebreus, ele diz que pela fé nós cremos que tudo que é visível veio do invisível, pela fé, pela fé, pela fé. E ele então destaca várias qualidades da pessoa que tem fé. Primeiro ele conceitua, a fé é a convicção, a certeza das coisas que a gente não viu, da coisa que a nossa razão não é capaz de explicar muitas vezes, mas quem tem fé consegue ir além daquilo que a razão pode alcançar. E ainda no capítulo 11 ele dá exemplos do que nós podemos alcançar através desse dom da fé. E o autor de Hebreus traz para nós uma galeria de grandes heróis da história de Israel, profetas, homens que fizeram coisas extraordinárias pela fé. E uma coisa interessante é que esse dom da fé, pastor Leandro, ele pode nos dar coisas boas, porque Hebreus 11 diz que pela fé pessoas venceram reinos, né, como Sansão matou 1000, como Gideão com 300 matou milhares, mas também pela fé muitos morreram. Muitos passaram provações, muitos passaram pelo fio da espada. Então esse dom da fé, eu achei muito interessante que a CPAD, o pastor Linaldo Renovato, destaca para nós o que é o verdadeiro dom da fé, porque a fé muitas vezes ela acaba indo para outro lado, né? A pessoa que tem um pensamento positivo, ele acha que tem fé, a pessoa que é otimista na vida acha que tem fé. E eu creio que um dos objetivos da nossa lição hoje é distinguir a fé bíblica, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que se esperam. Essa é a nossa definição bíblica para que seja fé. Obrigado, meu Isaac, muito bem. E inclusive existe aqui dentro da nossa lição uma orientação pedagógica que trata a respeito da diferença entre a fé comum, a fé salvífica e o dom da fé. Diz da seguinte maneira, que fé é firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Na verdade, esse é o conceito de fé bíblica à luz de Hebreus, capítulo 11. A fé salvífica, ela é proveniente da proclamação do Evangelho, e esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. Então nós temos a fé bíblica do contexto de Hebreus, a fé comum, que é aquela fé que toda pessoa ela tem a respeito de acreditar em alguma coisa, de esperar alguma coisa, e temos a fé salvífica, que fala da salvação em Jesus Cristo, que é quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nós alcançamos a nossa salvação mediante essa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. E aqui também existe, professor Isaac, uma diferença entre a fé salvífica e o dom da fé. O senhor pode comentar a respeito do dom da fé? Sim, a fé salvífica, conforme o senhor já explicou bem, ela é um requisito necessário para a salvação. Já que Paulo diz aos Romanos capítulo 5, no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Efésios 2,8 também diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então a fé é um pré-requisito para que você alcance a dádiva salvífica da salvação. No entanto, o dom da fé, ele é algo além, pastor Leandro. Ele é algo que, a fé salvífica, todo convertido, toda pessoa que entendeu a mensagem do Evangelho, que disse sim à pregação, ele já teve essa fé salvífica. É a fé que faz ele entender que Jesus é o Messias, o Salvador, que veio nos salvar. O dom da fé, ele é uma capacidade de fazer coisas extraordinárias, de fazer coisas além, de ter uma fé além do normal. Então, todo cristão verdadeiro que já entregou a vida a Cristo, entende que ele tem a fé salvífica. Agora, o dom da fé é algo a mais, é como se fosse um bônus, um plus que é dado pelo Espírito Santo para algumas pessoas, para ver aquilo que as demais não conseguem ver. E a nossa lição, inclusive, traz um exemplo de alguém que tinha o dom da fé, Moisés. O mar está fechado, o inimigo está vindo atrás. Então, numa situação de crise nos nossos dias na igreja, no ambiente cristão, muitas vezes pessoas salvas chegam em situações que elas não conseguem ver saída. Mas quem tem o dom da fé, ele vai conseguir ver o sobrenatural, a ponto de Moisés dizer para o povo, não temas. Deus não tinha dito nada para ele ainda que abriu o mar, e ele já olhou para o povo e disse, não temas. Não sei de onde ele tirou isso. Então, hoje, não quer dizer, eu estou dizendo que não sei brincando, né? Porque sabemos, é um dom. Então, provavelmente,
pessoas salvas que estivessem em uma situação como aquela se desesperariam. Mas Moisés disse: não temas, eu não sei ainda o que vai acontecer, mas eu tenho fé, eu tenho uma fé além da fé salvífica, uma fé sobrenatural, que me faz entender que Deus vai dar um jeito. Eu não sei como vai ser, mas Ele vai dar um jeito. Amém. Então, isso que o professor Isaac falou a respeito da diferença da fé salvífica e do dom da fé é nesse sentido. Inclusive, com os exemplos que já estão aqui mencionados no item 3 do primeiro tópico, exemplo que o professor Isaac mencionou sobre a situação de Moisés diante do Mar Vermelho. Então, nós vamos observar pela lição, meus irmãos, que o dom da fé, ele tem a ver com a realização de coisas que transcendem a esfera natural da vida. Então, são situações sobrenaturais. Por exemplo, a fé que remove montanhas, né? A fé que abriu o Mar Vermelho, a fé que operou milagres em situações como a batalha de Josué, quando ele pediu que o sol parasse e a lua se detivesse. Ou seja, são situações sobrenaturais, excepcionais, que transcendem as possibilidades do entendimento e compreensão e que mesmo sejam possíveis de acontecer dentro da ótica humana. Então Deus, ele opera esses milagres. Então o dom da fé, ele está à disposição da igreja do Senhor. Então, meu irmão, busque os dons de poder, busque o dom da fé. Amém? Vamos então, professor Isaac, para o segundo tópico da nossa lição, que vai tratar a respeito dos dons de curar. Dons de curar. Professor Isaac, o que são dons de curar? Pastor Leandro, irmãos e irmãs que nos acompanham, os dons de curar, que estão descritos ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Então, inclusive, o autor da nossa lição, o pastor Edinaldo, ele diz que, inclusive, essa expressão está no plural. Deus é quem cura e Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Então, os dons de curar são uma capacitação sobrenatural, além de qualquer condição humana, de impossibilidade humana, esses dons operam de uma maneira sobrenatural. Nós temos relatos bíblicos de enfermidades que para a época eram incuráveis, de pessoas que estavam condenadas, como é o caso da mulher hemorrágica ou a mulher com fluxo de sangue, que há 12 anos já havia gastado tudo que tinha, com médicos, com tratamentos da época, e de uma maneira sobrenatural ela recebeu essa cura. Então o dom de curar ele é algo que vai além, daquilo que onde a humanidade não consegue. Inclusive aqui em 1 minuto, pastor, dando um exemplo, eu congreguei um tempo em São Paulo em uma igreja tradicional, cuja doutrina daquela igreja não acreditava nos dons. Eu estava fazendo um curso em São Paulo, não achei a assembleia perto de mim, não sabia andar em São Paulo. Fui então para uma igreja tradicional que não acreditava nos dons. E no momento de uma escola bíblica, em que o objetivo da lição deles era criticar os dons de curar, após as pessoas terem criticado, dizendo que acabou, que é o cessacionismo dos dons, que nós já vimos em aulas anteriores, eles diziam que não existia cura. E um missionário daquela igreja, uma igreja tradicional, reformada, que não acredita na atualidade dos dons, ele disse que estava fazendo um trabalho missionário na África. Ele pregou e de madrugada, após a mensagem, uma mulher chegou com um filho enfermo, tendo convulsões, prestes a morrer. O hospital mais perto era 20 horas de barco de onde ele estava. E aquela mãe falou o seguinte: você falou de Jesus, eu quero que ele cure meu filho agora que meu filho está morrendo. Ele aprendeu no seminário que ele estudou, da igreja dele, que não existe dons de cura mais. Acabou. Mas na situação que ele estava, ele se viu sem saída. E ele fez uma oração simples: Deus, se tu pode curar ainda, faz aqui, porque o hospital não tem, o remédio não tem. E numa oração simples que ele fez para aquele menino foi curado imediatamente. Glória a Deus. Então, uma prova de que os dons de curar são atuais e de que esses dons de poder que nós estamos estudando estão à disposição através do Espírito Santo para aquele crente que desejar buscar. Amém. Professor Isaac, no primeiro item que fala o que são os dons de curar, existe aqui por parte do comentarista pastor Edinaldo, ele aborda a respeito da necessidade desses dons. Então aqui no primeiro tópico, no primeiro item do segundo tópico, melhor dizendo, diz que a concessão de dons à igreja deve-se à necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho. Então nós temos
essa necessidade dos dons, primeiramente no sentido da evangelização, para que a pessoa não crente veja aquilo que se operou, como acredito no teu exemplo, daquela mulher desesperada com seu filho. Penso eu que aquela mulher deva ter aceitado a Jesus, porque viu o milagre ser operado na vida do seu filho. E depois, no item 3, nós vamos falar de fato dessa necessidade dos dons. Então eu quis aqui primeiramente abordar sobre esse detalhamento, né, sobre a importância da necessidade dos dons na pregação do Evangelho. O item 2 fala a redenção e as curas. Sobre a redenção e curas, professor Isaac. Sim, a redenção e as curas do nosso tópico aqui diz o seguinte: apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória, né, substitutiva, né, que é isso que significa essa palavra, efetuada por Jesus na cruz do Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Então, o fato de nós sermos salvos em Jesus Cristo significa que nós temos a vida eterna. No entanto, todo ser humano, enquanto homem natural e biológico, nós estamos sujeitos a vírus, a bactérias, a fraquezas, a quedas da imunidade, enfim. Isso tem a ver com uma questão soteriológica da queda, né? Quando o homem peca, isso faz com que no mundo entre pecado, entre a rebeldia e entre as enfermidades. Eu creio que não era o projeto original de Deus que a enfermidade tivesse, provavelmente no Éden não tinha enfermidade, mas devido à queda, né, o homem então entra em todos esses males no mundo, e embora nós sejamos redimidos em Cristo, nós ainda estamos sujeitos a tudo que nos cerca, ao ambiente, ao ar, enfim, a necessidade de água, a necessidade de alimento, e com isso, inclusive nós, os cristãos verdadeiros, salvos e redimidos, estamos sujeitos à enfermidade. Isso é importante que se diga, porque nós, a Assembleia de Deus, somos pentecostais clássicos. Algumas denominações neopentecostais têm a ideia de dizer que se alguém fica doente é falta de fé, se alguém fica doente é porque está em pecado, e não necessariamente. É possível que alguém crente sem um pecado grave que gere uma maldição, alguma coisa do tipo, ou maldição hereditária, a pessoa fique doente por fatores naturais, ela está doente. E isso não faz com que ela não seja cristã, ou não tenha fé, ou não seja uma pessoa salva. Muito bem, então aqui, meus irmãos, nós vimos essa diferença entre a redenção e a necessidade das curas. Por que necessidade das curas? Porque os dons estão à disposição e o nosso corpo físico, esse tabernáculo terreno, como bem explicou o professor Isaac, ele está sujeito às doenças decorrentes do pecado. Então, em que pese nós sermos salvos, nós temos a redenção, a certeza de vida eterna, no entanto, não estamos livres das doenças e das coisas, e dos problemas ou das coisas ruins que venham acontecer em nossa vida ao longo da nossa caminhada. Mas o certo é que estamos firmes olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então aqui também, nesse particular, a gente consegue perceber dentro desses, dos pentecostais neoclássicos, né, que eles pregam, em certo sentido, Isaac, que não se deve aceitar a enfermidade, né, que se alguém está com enfermidade é porque tem alguma coisa errada, né, a exemplo de Jó, o patriarca, né? Sim. Jó não havia pecado, todavia Deus permitiu. Então existe a permissão de Deus e também as consequências do pecado que atinge este corpo físico, esse corpo mortal. Então nem sempre a existência de uma enfermidade significa que a pessoa está em pecado, que a pessoa cometeu falhas ou erro, enfim, são resultantes da situação, né, do envelhecimento do corpo. Mas o dom de cura existe e está à disposição da igreja. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir. Item 3. A necessidade desses dons, né? Eu creio que aqui no item 3, do segundo tópico, vai estar falando já sobre as necessidades. Num primeiro momento, nós falamos da necessidade no intuito de levar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, como Paulo bem mencionou, né, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, quando ele disse que o Evangelho, a palavra dele pregada, não consistiram, né, em palavras persuasivas de conhecimento ou sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, quando fala aqui a necessidade desses dons, professor Isaac. Isso, pastor. A necessidade dos dons de curar, bem como dos demais, ela serve como uma confirmação, né, daquela palavra. Paulo, conhecendo a cidade de Corinto, que era uma cidade muito filosófica, que tinha como costume
admirar pessoas que falavam bem, até pela própria cultura grega, né? A oratória que os gregos tinham, as discussões dos filósofos e sofistas na época. Então Paulo, sabendo que aquela igreja já teria essa inclinação para admirar quem falasse bem, quem falasse usando bons argumentos lógicos criados ali por Aristóteles, Paulo decide então ser o mais simples possível e demonstrar, por meio de operações de dons de poder, o dom de curar, o dom da fé, de operações de maravilhas, que o Evangelho ele é a nossa razão, ele é uma coisa lógica para nós entendermos, mas em muitos momentos essa mensagem precisa ser confirmada. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, o escritor Lucas diz que Deus confirmava a palavra com sinais que se seguiam. Então eu creio que a necessidade desses dons como nós já dissemos, para confirmar a salvação de pessoas, para fazer uma apologia. Muitas vezes quem critica o cristianismo pode criticar qualquer coisa, mas quando ele vê algo que é transcendente, que é sobrenatural acontecer com ele ou com um ente querido, então esse argumento ele já perde. Eu não gosto dos cristãos, mas eu vi uma prima, uma irmã, a minha esposa, que a medicina condenou e eu vi ela receber uma oração e ela ser curada. Então a necessidade desses dons é para fins salvíficos, como nós já dissemos, e eu creio até serve como uma apologia, como uma defesa. Então existem momentos em que as pessoas querem atacar o cristianismo, com argumentos eles conseguem atacar, mas existe um ditado popular que diz que contra fatos não há argumentos, né? Então muitas vezes o dom de curar é um fato inquestionável e aí o argumento acaba naquela hora. Então eu creio que é uma necessidade da igreja nesses últimos dias, principalmente em questões. As redes sociais estão aí, todo mundo tem opinião sobre tudo se discute, então tem uma hora que a gente não vai conseguir convencer com argumentos, e eu creio que a igreja precisa estar capacitada com esses dons, como o dom de curar, para que ela possa confirmar que ela de fato, nós somos representantes de Deus na terra, do transcendente, do sobrenatural. Amém. Apenas complementando a palavra do professor Isaac, nós vivemos também uma realidade em que a medicina avançou muito. Então, muitas vezes hoje, professor Isaac, os homens eles se envaidecem, digamos assim, no sentido de conseguir achar a cura para muitas enfermidades. Porém, nós percebemos que ainda existem muitas doenças, como por exemplo o câncer e agora mais recentemente a própria Covid, em que nem sempre a medicina é capaz de forma ampla, de forma efetiva, eficaz, proporcionar a cura ao ser humano. E é justamente nisso, e eu entendo isso como uma permissão de Deus também, que há um debate, digamos, um antagonismo entre ciência e Deus, em que muitas vezes a ciência quer conseguir chegar lá, comprovar, afirmar, determinar alguma coisa. Mas existem coisas que fogem ao conhecimento humano, e é justamente nestes momentos em que Deus se faz revelar, no caso particular, através dos dons de curar, e efetua uma cura tal que os médicos ficam sem poder entender, sem poder compreender, a ponto de que eles falam até dessa forma: olha, é um milagre. Então, os milagres, eles acontecem e eles estão à disposição da igreja do Senhor. Então, dom de cura, nessa questão da necessidade, é para exaltar o nome do Senhor. Pastor, se o senhor me permite, ainda dentro do dom de curar, é interessante uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, principalmente para os assembleanos, pentecostais e para todos que acreditam nos dons de curar, que eles são atuais, que é o nosso caso. Nós acreditamos que é possível ter os dons de curar ainda nos dias de hoje. No entanto, conforme o senhor explicou bem, nem toda doença terá cura, no quesito enfermidade, e nem todos os momentos parecerá bem a Deus curar. Deus, na sua soberania, em alguns momentos pode não curar. Paulo, a Bíblia diz que Paulo, o lenço dele era levado aos doentes, encostava no doente e o doente era curado. Mas mesmo assim, quando ele escreve a Timóteo tinha alguma enfermidade no estômago, e Paulo orienta ele o seguinte: coloca um pouco de vinho aí na tua água, a fim de melhorar da tua enfermidade e tuas constantes dores. Então, por que ele não determinou a cura? Talvez, quem sabe, ele já havia orado, e por algum motivo Deus não tirou. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, quando Paulo está falando sobre os discípulos que o acompanhavam, ele diz o seguinte: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então ele teve que sair de Mileto, um dos seus companheiros, Trófimo, estava doente e ele teve que deixá-lo doente. Será que Paulo não orou por ele? Provavelmente orou, mas embora ele tenha orado,
o milagre não aconteceu de maneira instantânea. Então é interessante nós falarmos isso, porque talvez alguém que vai nos acompanhar diga assim: por que um ente querido meu estava enfermo, eu orei, ou então ainda está enfermo, minha cura ainda não aconteceu. Os dons de curar são atuais. No entanto, Deus, na sua soberania, por motivos que nós, principalmente quem está envolvido, um esposo orando pela esposa, um filho orando pelo pai, um pai orando pelo filho, é difícil entender por que a cura não aconteceu. Então, embora os dons de curar sejam atuais, há momentos em que nós não entendemos, pela soberania de Deus, Deus não opera a cura, pelo menos não instantânea. Algumas pessoas demoram anos de oração para receber a cura e outras a cura não vem. E ter fé também é isso, pastor. É crer que Deus é poderoso para fazer, mas mesmo se Ele não fizer, nós vamos dar glória a Deus. Amém. Muito bem, professor Isaac, aqui complementando, né, esse respeito. Então tem que ser algo que nós crentes temos que ter essa consciência. O nosso Deus, Ele é poderoso para curar? Sim, Ele é, nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas vão existir momentos em que o Senhor, por seus desígnios e os seus propósitos, não permitirá que a cura aconteça. Amém? Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, que trata a respeito do dom de operação de maravilhas. O primeiro item fala o dom de operação de maravilhas. Sobre o dom de operação de maravilhas, professor Isaac. Esse dom de operação de maravilhas, pastor, o nome é bem amplo, né? Operação de maravilhas. O que é maravilha? Maravilha é tudo aquilo que é inexplicável, né? É tudo aquilo que não tem como explicar. Isso seria o dom de operação de maravilhas. A nossa revista, ela traz o conceito assim: esse dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Então ele dá até o exemplo aqui bíblico de Jesus repreendendo a tempestade. Então a tempestade é um fenômeno natural. O vento e ali na água, aquilo ali pode ser explicado pela ciência, pode ser explicado pelos especialistas, né, em clima, do vento, a posição, a água, a onda. Então é um fato totalmente natural. Mas de repente Jesus repreende: vento, para, mar, acalma-te. E de repente então as leis naturais foram vencidas pelo sobrenatural. Então, de maneira resumida, seria isso. Os dons de operação de maravilha é aquilo que a ciência, a humanidade, a naturalidade não consegue explicar. Muito bem. Inclusive aqui também mencionado na nossa lição o exemplo da ressurreição, né, da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do próprio Lázaro. Então, o que é isso? Dons de operação de maravilhas, como, né, o nome diz, maravilhas, coisas extraordinárias, coisas inimagináveis que seriam possíveis ser realizadas, mas para Deus não é impossível, porque Ele criou todas as coisas. Então, o dom de maravilha é nesse sentido, conforme os exemplos bíblicos. Agora, o item 3 desse terceiro tópico diz: distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Aqui, o comentarista da lição, o pastor Elinaldo Renovato, ele aborda, né, as distorções existentes entre um e outro. Diz assim: o cristão não tem autorização divina para determinar, para decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá de forma de barganha. Professor Isaac, faz um comentário a respeito disso. O pastor Rinaldo está nos precavendo aqui, dizendo que o dom de operação de maravilhas, ele é divino, ele é de Deus, é o Espírito Santo que dá, assim como todos os outros dons, para o bem do corpo. E embora geralmente, pastor, quem tem esses dons, e a gente tem que lembrar que o dom não é da pessoa, mas é um dom de Deus dado para o bem do corpo e para aquilo que for útil, esse dom de operação de maravilha, ele é o que mais tende a fazer a pessoa inflar o ego, a pessoa que é detentor desse dom, porque ele consegue fazer coisas que chamam a atenção, ele consegue fazer coisas que todo mundo fica admirado. E eu até diria, você que está em busca dos dons espirituais, busque os melhores dons, a Bíblia diz, busque esse também se você desejar. Mas geralmente esse dom, a pessoa que tem esse dom, pastor, dom de operação de maravilha, Deus geralmente lhe dá um espinho na carne, que é para a pessoa saber que não é Ele que faz. Então, pessoalmente falando, as pessoas que eu conheço que são detentoras desses dons, sempre tem alguma coisa, ele cura todo mundo, mas ele tem uma enfermidade que ele não consegue. Muitas vezes é um ente querido que ele consegue fazer coisas nos outros, mas da família ele não consegue. Isso Deus faz para que a pessoa mantenha-se. Quando Deus deu revelações grandiosas para Paulo, ele diz isso lá em 2 Coríntios, né? Foi lhe dado um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. O ser humano, ele tem essa tendência, né? Quando ele é admirado, quando ele é louvado pelas pessoas, ele tende a não transferir a glória para Deus. Então esse dom de operação de maravilhas,
ele pode gerar muitas distorções, conforme o autor da nossa lição. E interessante que ele usa alguns verbos aqui que são usados, né, que podem gerar essa distorção. Verbos como: eu exijo a minha cura, eu decreto, né, eu determino. Então, verbos exigir, determinar e decretar, pastor Leandro, são verbos de quem está falando de cima para baixo, né? Quem está em um grau hierárquico superior. Quem exige, determina ou decreta são autoridades. E a nossa relação com Deus é uma relação de submissão. Nós estamos orando, mesmo que a pessoa tenha um dom, ele está em uma situação que ele está pedindo para Deus um milagre. Então, eu creio que, de acordo com a nossa lição, e nós concordamos com isso, exigir, determinar, decretar, são verbos que são inadequados nessa relação com Deus. O melhor seria pedir, rogar, suplicar. E aí, quando eu peço para Deus e o milagre acontece, então a glória é toda de Deus. Usar esses verbos, decretar, já demonstra aquilo que nós falamos agora há pouco, de que a pessoa está puxando para ele. Eu decreto, eu determino. Então, após o milagre acontecer, os louros, os elogios virão para mim. Quando eu rogo, quando eu peço, eu suplico para Deus que Ele faça aquilo, mesmo que seja algo extraordinário e aquilo acontece, a glória tende a ser transferida para Deus, porque eu não tive participação ativa, eu apenas pedi, roguei e a glória toda é de Deus. Amém. Então é isso, meus irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. Quem tem o dom, mesmo tendo o dom é de Deus, não é da pessoa. Então devemos ter esse cuidado. Por quê? Porque o querer, a cura, o querer de curar está em Deus. Deus tanto pode curar, quanto o Senhor pode permitir, dentro dos seus propósitos, que a doença permaneça. Porque existem, né, conforme aqui já foi mencionado, no caso do espinho da carne, do apóstolo Paulo, etc., haverá aqueles que não serão curados. Mas quando alguém for usar o dom da cura, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, meus irmãos? Então vamos para a conclusão da nossa lição. Diz assim: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar, e aqui apenas abrindo um parênteses, dons de curar significa uma pluralidade de dons de curar. Quando fala dons de curar, está no plural. Então uma pessoa pode ter o dom de orar por pessoa que tem câncer, ou por pessoa que está com outro tipo de enfermidade, enfim. A gente vê nisso, no aspecto do plural da palavra, a multiplicidade de dons de curar. Sim. Então é nesse sentido. E ainda o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Então tudo passa pela vontade do Senhor e por sua graça, por seu amor para com a sua igreja e para com as almas perdidas. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho, aquilo que falamos sobre a necessidade. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Então, quando nós estudamos lá na segunda lição a respeito dos propósitos dos dons, nós vimos que essas atitudes ou esses comportamentos, eles não exaltam o nome do Senhor e eles não estão dentro do propósito para o qual Deus tem os dons para a sua igreja. Então, isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a presença do professor Isaac. Amém, pastor, eu que agradeço. Nesta aula. Agradecer a você, amigo, professor, que nos ouve. Como eu disse, nós estamos aqui dentro desse projeto Escola Dominical, tratando das lições de forma resumida, de forma sucinta, esperando com isso dar um suporte, um apoio aos seus estudos. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.